Eu vejo agora, pelos olhos da fé, eu só enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Está perguntando onde é tua dor, porque choras tanto. Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Ele está perguntando onde é tua dor. Poderoso Ele é, podes tudo fazer, abre o teu coração. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Passeando nesse lugar nessa noite. Glória a Jesus, aleluia, aleluia. Aleluia, que Ele possa fazer Faz no teu maravilhoso, coração. É Pai. só abrir. Aleluia. Glória a Presbítero Jesus. Mateus. Aleluia. Chega mensagem aos nossos corações. Oremos ao Senhor, estenda a sua mão para cá e peça a Deus que Ele fale com você nessa noite, através da sua palavra. Glória a Jesus, Usando aleluia. o presbítero Yuri Mateus como canal de bênção para você nessa noite e como instrumento afinado, Oh, glória a um Jesus. vaso que está aqui transbordando de azeite para Oh, você. glória a Deus, aleluia. Amado e soberano Deus, mediante os louvores, Senhor, os testemunhos, os irmãos, meu Deus amado, que invocaram o Teu nome nesse momento, Senhor. Deus amado, e este momento agora é um momento tão importante para nossas vidas como igreja, meu Deus, é em ouvir a Tua palavra. Deus, te pedimos, Senhor, nesta noite, encarecidamente, que o Senhor fale conosco através da Tua santa e poderosa palavra, Senhor. Se for preciso exortar o Teu povo, exorta, meu Deus. Se for preciso edificar o Teu povo, então edifica. Se for preciso consolar a Tua igreja, consola. O importante é que nós queremos ouvir a Tua voz. Usa, meu Deus, o Teu servo, o irmão Yuri Mateus, para nos trazer essa abençoada palavra em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Motivo de alegria estarmos aqui para adorar e exaltar o santo e glorioso nome do Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, você que trouxe sua Bíblia, abra o livro de 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra bem conhecida, povo de Deus. Aleluia. Quantos irmãos encontraram, diga amém. Amém, Jesus. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Aleluia. Amém, igreja? A palavra de Deus diz assim: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses,
E abençoa o Senhor ao Obed-Edom e a toda a sua casa. Louvado seja Deus. Podeis aceitar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quantos já puderam sentir a presença do Senhor? Deu glória nessa noite? Louvado seja Deus, meus amados irmãos, porque a palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, lá o Senhor está presente, aleluia. E nós estamos aqui no nome do Senhor, no nome daquele que é todo poderoso, digno e merecedor de toda a honra e de toda a glória. A presença do Senhor é quem nos atraiu nessa noite para estar neste lugar. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, nós poderíamos escolher estar passeando, vendo outras coisas banais, poderíamos escolher ficar no conforto da nossa casa, mas não. Nós escolhemos estar aqui na casa do Senhor, porque na casa do Senhor há a presença de Deus, na casa do Senhor há a fartura de pão, Glória a Deus, aleluia. Purifica, na casa do Senhor tem libertação, tem renovação, tem cura de Deus para a nossa alma, em nome de Jesus, aleluia. E a presença de Deus está neste lugar. Nós já podemos sentir desde o começo deste culto, desde os louvores da harpa até nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor, porque a vida do crente ela não tem sentido se ele não tiver a presença de Deus na sua vida, se ele não carregar a presença de Deus aonde ele for, aonde ele estiver, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, aonde chegarmos, temos que carregar a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque se não for a presença do Senhor, aleluia, não saberemos onde estivermos. Se não fosse a presença do Senhor, talvez não suportaríamos passar por tantas tribulações, por tantas lutas, mas é pela sua presença, o seu Espírito Consolador que nos consola dia após dia, aleluia, é que nós continuamos aqui firme, nós não arredamos o pé. Glória a Deus, aleluia. A promessa é fiel para cumprir, e sabemos que brevemente Ele voltará para buscar a sua amada igreja, aleluia. Se você faz parte dessa igreja, Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, vamos ser bem breves e objetivos aqui na palavra do Senhor. Meus amados irmãos, quero falar a respeito da arca do Senhor. Desde o princípio, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor deu a Moisés a estrutura do dia de como deveria ser construída a arca do Senhor no meio do povo de Israel. E a palavra de Deus diz que Moisés institui a Bezalel, e Bezalel vai começar a trabalhar nessa arca, conforme o Espírito do Senhor falar no coração de Moisés para construir a arca do Senhor. E essa arca ela simbolizava algo muito grandioso para o povo de Israel. Significava uma aliança, significava um simbolismo de que Deus estava no meio do arraial, de que Deus estava no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Moisés fala, aleluia, para Bezalel construir essa arca, e ambos eles vão construindo. E essa arca é chamada Arca da Aliança do Senhor, é chamada também da Arca do Testemunho, porque dentro da arca, aleluia, diz a Bíblia que era guardada as 10 tábuas da lei, Deus dada por Moisés. Dentro dessa arca era guardado o vaso com maná e a vara de Arão que floresceu. Tudo isso simbolizando as bênçãos e as maravilhas que Deus havia feito no meio do povo de Israel. Tudo isso significando que Deus, aleluia, estava com o povo de Israel, que não era para eles esquecerem das bênçãos do Senhor que o Senhor tinha feito para eles. Como desde o princípio a libertação do povo hebreu do Egito, o Senhor sempre andava com o povo de Israel, o Senhor alimentava eles no deserto, o Senhor mandava colunas de fogo para a noite que se fazia fria e coluna de nuvem de dia que se fazia um sol escaldante. Então o Senhor venha sempre cuidando do povo de Israel. E agora eles têm essa arca, e essa arca traz o simbolismo da presença de Deus no meio do povo de Israel. E essa arca é colocada no tabernáculo santo do Senhor, onde era simbolizado por uma nuvem, aleluia, e um fogo, simbolizando que a presença de Deus havia ali no meio do povo de Israel. E os sacerdotes sempre cuidavam da arca do Senhor, os sacerdotes sempre ofereciam sacrifícios ali e adoravam o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, e passado o tempo, diz a palavra do Senhor que passava-se muitos anos, e agora no livro de 2 Samuel vamos ver um pouco sobre o que acontece, aonde essa arca chegava, aonde a presença de Deus simbolizada na arca, o que ia acontecer
Deus diz que no momento ali a arca era cuidada pelo sacerdote Eli, seus dois filhos, Ofni e Finéias. Só que a palavra de Deus vai dizer em 1 Samuel, capítulo 4, que os filhos de Eli faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Os filhos de Eli faziam o que Deus desaprovava e aquilo que era desagradável aos olhos de Deus. Portanto, a arca do Senhor ali na casa de Eli talvez não servia para proveito algum de bênção, porque não carregava, nem valorizava e nem dava um lugar de honra à arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. E a palavra de Deus diz que esses dois homens, filhos de Eli, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E havia uma guerra constante de Israel contra o povo filisteu. E a palavra de Deus diz que os filisteus eram um povo idólatra, onde adoravam muitos deuses, e tinham como Deus, o seu Deus para o povo de filisteus, chamado Dagon. E a palavra de Deus diz que Israel e o povo filisteu entravam em guerra constante, e o povo de Israel muitas das vezes saía vitorioso, porque a presença de Deus estava com eles, porque eles iam à guerra, louvado seja o nome do Senhor, com o coração temeroso à presença de Deus, sabendo que Deus daria a vitória. Mas por momentos o Senhor vai conceder vitória ao povo filisteu. A palavra de Deus diz que em certa guerra que esse povo travava novamente, o povo de Israel vinha, louvado seja o nome do Senhor, a guerrear com o povo filisteu. E o povo filisteu começou a perceber, louvado seja o nome do Senhor, a dar atenção à arca do Senhor, que o povo sempre levava nas guerras, a arca do Senhor que sempre fazia parte da vitória do povo de Israel. E a palavra de Deus diz que em certo momento, aleluia, o Senhor leva a arca através do povo e concede vitória. E os filisteus, eles vão agora perguntar-se entre si: o que está acontecendo? O que lhe dá vitória ao povo de Israel? Louvado seja o nome do Senhor. O que faz esses homens vencerem a guerra? Louvado seja Deus. E eles vão dizer: olha só, o povo de Israel sempre traz consigo nas suas batalhas a arca da aliança. Essa arca simboliza a presença do Deus vivo, a presença do Deus que eles servem, a presença do Deus invisível que eles adoram. Talvez nós precisamos trazer algo que simbolize para nós algo de sorte, porque para eles isso era algo de sorte, era como se fosse um amuleto precioso. E eles vão planejar tomar a arca do povo de Israel. E a palavra de Deus diz que eles tomam posse da arca. Ofni e Finéias levam a arca do Senhor. E a palavra de Deus diz que numa batalha eles morrem feridos. E naquele dia caiu quase 30.000 homens de Israel de pé. Diz a palavra do Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer que agora a arca da aliança é tomada. A arca que simbolizava a presença de Deus é tomada do povo de Israel e é levada para o povo filisteu, porque eles achavam que a arca traria para eles vitória nas suas guerras, vitória nas suas pelejas. Esses homens, meus amados irmãos, não valorizavam a presença de Deus. Esses homens desacreditavam nas maravilhas do Senhor. Esses homens não davam honra ao lugar quando a arca do Senhor entrava, porque não simbolizava apenas uma arca, não era um objeto comum, não. Era algo que simbolizava a presença de Deus na vida do povo de Israel. Só que esses homens trouxeram a arca achando que teriam vitória, mas a palavra de Deus diz que a arca na terra dos filisteus vai trazer para eles problemas. Louvado seja o nome do Senhor, porque tratavam a arca de Deus como se fosse um objeto comum, desvalorizaram a arca do Senhor. Eles colocavam, meus amados irmãos, talvez até fogo estranho ali na arca do Senhor. E a palavra de Deus diz que agora os homens vão começar a perder as guerras. A arca na terra dos filisteus, a palavra de Deus diz que eles vão começar agora a ferir-se uns aos outros. Muitos homens caíram à espada, muitos homens morreram nas guerras. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo filisteu começou a olhar e ver que não estava dando certo, que o plano deles estava dando totalmente errado, de que a arca ali na terra dos filisteus não estava trazendo vitória nenhuma para eles. E a palavra de Deus diz que eles pegam a arca do Senhor e agora eles vão levar lá para o santuário dos deuses deles, porque eles achavam que talvez a arca estivendo lá, eles teriam algum proveito. Mas a palavra de Deus diz que eles colocam a
no santuário deles lá, do Deus Dagon, e a palavra de Deus diz que ele sai. E a palavra de Deus nos diz que quando novamente eles retornam, o Deus Dagon estava caído diante da arca do Senhor. A palavra de Deus diz que quando eles veem aquela situação, eles colocam novamente a estátua dos deuses deles lá, e a palavra de Deus nos diz que novamente eles voltam ao santuário, e o Deus Dagon está caído, prostrado diante da arca. Meus amados irmãos, isso é muito forte, isso é muito glorioso, meus amados irmãos, porque não existe outro Deus além do nosso Deus, não existe outro igual a Ele, só Ele é poderoso, e onde a presença de Deus chega, meus amados irmãos, não há nada que possa resistir. Aonde a presença de Deus chega, todo mal vai embora. Aonde a presença de Deus chega, todos, meus amados irmãos, têm que se prostrar. Por isso, naquele grande dia, a palavra de Deus diz que todos se prostrarão e verão, todo mundo verá a glória do Senhor, meus amados irmãos. A presença de Deus, quando ela é real na vida do cristão, aonde ele chega, todo mal é dissipado, todas as trevas, toda arma, todo Deus, todo levante é caído por terra diante da presença do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E quando os filisteus veem aquilo, eles vão entender que não basta ter um objeto de valor ali no santuário, que não basta ter algo simbolizante do povo de Israel. Eles não tinham no seu coração, eles não tinham na sua essência a presença de Deus, e eles não conheciam o poder do Deus de Israel, e por isso a arca ali para eles não serviu de proveito nenhum, porque acreditaram mais no objeto comum, acreditaram na arca, mas não creram no Deus da arca, não creram na presença que aquilo ali simbolizava. E a palavra de Deus diz agora que eles vão deixar a arca. Meus amados irmãos, e a palavra de Deus diz que Davi, agora reinando, em 2 Samuel capítulo 6, ele quer trazer de volta a sua arca. A palavra de Deus diz que Davi juntou todos os escolhidos de Israel em um número de 30.000 homens. E a palavra de Deus diz que Davi se levanta e vai de volta buscar a arca do Senhor na terra dos filisteus. E a palavra de Deus nos diz, meus amados irmãos, que Davi, indo ao encontro da arca do Senhor, ele a encontra na casa de Abinadab. A palavra de Deus nos diz que após tudo aquilo acontecer com o povo filisteu, a arca é levada para a casa de Abinadab. E a palavra de Deus diz que a arca passa ali 20 anos. 20 anos na casa de Abinadab, 20 anos que a arca ficou ali, 20 anos que a presença da arca do Senhor esteve ali. Mas como será? E o que se sucedeu na casa de Abinadab durante 20 anos que a arca ficou ali? A Bíblia não relata muito sobre esses homens, mas fala que a arca ficou ali 20 anos. E a palavra de Deus diz que Davi chega à casa de Abinadab agora com o povo e leva a arca do Senhor, tira da casa de Abinadab. E a palavra de Deus diz que enquanto eles levavam a arca, eles iam jubilando, eles iam adorando, eles iam exaltando, eles iam dando honra à presença de Deus, porque eles carregavam ali a presença do Senhor. A arca, diferente para o filisteu, não era algo de sorte, era a simbolização da presença de Deus, era Deus estando no meio do povo, era o povo talvez louvando e dizendo: Senhor, sem a tua presença nós caímos, sem a tua presença, Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, vitória, e nós iremos adorando, nós iremos louvando, nós iremos saltando, e ainda que se incomodem, nós vamos continuar valorizando a tua presença. Oh, glória a Deus. Só que novamente a palavra de Deus diz que os filhos de Abinadab, chamados Aiô e Uzá, eram homens que levavam a arca, que carregavam, e em certo momento eles vão tomar uma atitude que desagrada aos olhos do Senhor. Eles vão colocar e carregar a arca de maneira errada, de maneira em que o Senhor não havia falado para eles como tratar a arca da aliança. Respectivamente
efetivamente a presença de Deus. E a palavra de Deus diz que quando usar, e aí eu vou olhar para a arca, a palavra de Deus diz que eles são consumidos e eles morrem ali diante da presença de Deus. E quando Davi olha essa situação, a palavra de Deus diz que Davi contristece, ou quer dizer, Davi teme quando ele olha aquela situação. Davi teme, e a palavra de Deus diz que agora eles vão pousar na casa de um homem chamado Obed-Edom. Por causa dessa temerosidade de Davi, talvez ele foi ali na casa de Obed-Edom, parou ali para alertar o povo de Deus, para o povo reconhecer que a presença de Deus não é brincadeira, e de que o Deus de Israel não era brinquedo. E a palavra de Deus diz que Obed-Edom, o Geteu, abre a porta da sua casa para a arca entrar. E a palavra de Deus é firme, dizendo que o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua casa, enquanto 3 meses ficara a arca da aliança. De Abinadab não relata isso, mas Obed-Edom relata. E a palavra de Deus diz que Obed-Edom vai ser um homem que, quando entra a presença de Deus na sua casa, ele valoriza essa presença. Ele cuida da arca da aliança, da arca do testemunho. Ele cuida da arca do Senhor, e a palavra de Deus diz que grandiosamente o Senhor abençoou a sua casa, o seu filho, tudo quanto ele tinha foi abençoado enquanto a arca estava ali. A presença do Senhor era naquele lado, meus amados irmãos. Foi tão abençoado que quando a arca é tirada da casa de Obed-Edom, ele diz: Davi, eu vou contigo. E a palavra de Deus diz que Obed-Edom segue o povo para cuidar da arca, enquanto a arca era levada para a terra de Israel. Ele valorizava a presença de Deus, meus amados irmãos. E essas duas casas, Abinadab e Obed-Edom, têm em comum isso. Nas duas casas estava a arca da aliança. Nas duas casas estava a presença de Deus. Olha a diferença do valor que um povo dava à presença de Deus, enquanto o outro só se falava que tinha arca na sua terra. O povo não, aleluia. Obed-Edom não. Ele não entrou apenas com a arca na sua casa, mas ele levou no seu coração. Nós devemos levar a arca para a nossa casa, meus amados irmãos. Nós devemos levar a presença de Deus na nossa vida. Glória a Deus, é verdade, Jesus. Aonde estivermos, meus amados irmãos. E a palavra de Deus vai dizer que no percurso, onde a casa de Obed-Edom era abençoada, e agora ele sai novamente levando a arca para Jerusalém, na maior alegria, e Davi ia bailando, Davi ia glorificando, saltando, louvando o nome do Senhor, por conta que a arca era levada novamente para o povo de Israel. E chegando ali na cidade, aleluia, a sua esposa chamada Mical vai olhar e vai desprezar a Davi, por conta que viu a reverência tão grande que Davi tinha diante da presença de Deus. E ela vai julgar a Davi, dizendo: meu Deus, o que um rei de um povo de Israel faz, aleluia, dançando, saltando, se alegrando diante da arca? Esse comportamento é desprezível. Mas Davi não vai ligar para a opinião de Mical, ele vai continuar louvando o nome do Senhor. E por conta daquela atitude, daquela falta de valorizar a presença de Deus, o Senhor, a palavra de Deus diz que Mical fica estéril e não pode gerar mais filhos. Aleluia, meus amados irmãos. E onde eu quero chegar com tudo isso é que o Senhor ministra fortemente no meu coração sobre essa questão de que todos nós temos a presença de Deus em comum na nossa vida, mas muitas pessoas, eles têm a arca na sua terra apenas como objeto. O que isso quer dizer? Aleluia, que se fala que tem a presença, que se fala que é crente, aleluia, que coloca a gravata, que coloca a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, vem na casa do Senhor, adora e fica por aquilo mesmo. Não tem mudança, a presença de Deus não lhe invade o coração, não sente vontade de dar glória ao nome do Senhor, não valoriza, não dá a honra à presença de Deus. Há uma diferença muito grande. Não adianta, meus amados irmãos, nós termos exemplo, uma Bíblia no nosso lar. Não adianta nós abrirmos no Salmo 91
51, no Salmo 23, e ficar por aquilo mesmo. Aleluia, nada lhe fará proveito, mas aqueles que valorizam a palavra de Deus, eles passam a viver em vida, eles passam a viver em prática tudo que a palavra de Deus nos ensina, meus amados irmãos. Se você pegar a sua Bíblia e deixar ela fechada lá, você não vai aprender nada, você não vai conhecer nada, porque você não busca o conhecimento. Mas se você valorizar a palavra de Deus, porque é o próprio Deus falando, isso é a boca de Deus, isso é a maior profecia, aqui está a resposta de oração, aqui está o milagre que nós estamos buscando, aqui está a resposta, a solução. Muitas vezes nós queremos só a profecia, só o profeta para revelar, mas a palavra revelada, ela está aqui, ela está aí com você. Você tem a arma, você tem a espada, basta usá-la, basta valorizar. Quando você valoriza algo, um bem que você tem, que é de muito valor, que você valoriza, você vai cuidar, você vai zelar, e aquilo vai lhe trazer alegria, aquilo vai lhe trazer, louvado seja o nome do Senhor, respostas, aquilo vai lhe trazer algo que lhe satisfaça. Assim é a presença de Deus. Muitas das vezes nós achamos que por estarmos aqui, meus amados irmãos, nós já estamos com vitória garantida. Muitas das vezes nós só chegamos aqui e cantarmos, nós já achamos que Deus já moveu os céus e a terra, mas só fica por isso. Nós não buscamos, nós não lemos a palavra do Senhor, nós não louvamos na nossa casa, nós não buscamos, louvado seja o nome do Senhor, querer mais daquilo. Nós só queremos a resposta, a vitória. Muitas das vezes a tribulação está apertada, porque é apertado, não é fácil. Meus amados irmãos, como já foi dito aqui nessa noite, não é fácil, as lutas elas vêm, mas se nós não tivermos a presença de Deus, como queremos ser vitoriosos? Se nós não lutarmos, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta não é contra ninguém aqui, a nossa luta diária, é todo dia, é contra as potestades, os principados, é contra a carne que quer dominar a nossa vida, é contra a carnalidade que quer dominar o nosso eu. Essa é a nossa luta, aleluia, e que nós possamos pedir, como foi louvado aqui um louvor muito lindo, aleluia. Senhor, retira de mim tudo aquilo que te desagrada, Senhor, retira de mim todo o erro, que eu diminua, o Senhor cresça, que a tua presença esteja na minha vida, que a tua presença esteja no meu coração, que a tua presença vá comigo. Eu quero carregar a tua arca, eu quero transportar a tua glória aonde eu estiver. Eu quero conhecer mais de ti, eu quero sentir o Senhor falando comigo quando eu te louvar, quando eu estar orando. Eu quero me derramar na tua presença, aleluia, porque é na tua presença que o Senhor tem a resposta, é na tua presença que o Senhor tem a cura para a nossa alma. É só a presença de Deus que preenche esse vazio que ninguém pode preencher. É só a presença de Deus que preenche, meus amados irmãos, é só a presença de Deus. Nós não damos um passo, aleluia, nós não devemos dar um passo sem que a presença de Deus esteja conosco. Então, meus amados irmãos, que nós não venhamos ser como o povo filisteu, trazer a arca para a terra para ter vitória. Não, que nós venhamos ser como o povo que valoriza a presença do Senhor, que nós venhamos ser um povo que dá honra a quem tem honra, que nós venhamos ser um povo que exalte, adore ao nome do Senhor, a presença de Deus, que essa presença venha fazer eficácia na nossa vida. Porque se você está aqui e você ainda não teve uma eficácia na tua vida, daquilo que você diz, aleluia, professar, é porque falta a presença de Deus, falta a presença do Senhor. E não é porque o Senhor que se afasta, não, é por conta dos nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas a presença do Senhor está aí, e a presença do Senhor inclusive está aqui nessa noite. Se você ainda não sentiu, comece a carregar essa arca nessa noite.
Se você ainda não sentiu, começa a valorizar essa presença nessa noite. Se você quer obter vitória, aleluia, na tua guerra, se você quer obter vitória nessa luta constante que você tem, eu não conheço você, mas o Salmo 139 vai dizer que o Senhor sonda. É o Senhor quem nos sonda. Isso quer dizer, o Senhor nos conhece. O Senhor conhece a batalha que cada um tem aqui. O Senhor conhece as guerras que cada um tem aqui. E o Senhor vai dizendo nessa noite que a minha presença esteja na tua vida, que a minha arca esteja na tua casa. Aleluia, não como na casa de Abinadab que ficou 20 anos ali. É como se fosse Marta e Maria. A arca está lá e Marta fadigada. Marta procurando fazer tudo, qualquer outra coisa, menos ouvir a voz de Deus que quer querendo falar com ela. Aleluia, é como se a arca estivesse ali e nós estivéssemos distraídos com tantas outras coisas, com o celular, com a internet, aleluia, com qualquer outra coisa. E a presença de Deus ali, e Deus nos chamando para, aleluia, para nós vermos a palavra do Senhor, e Deus nos chamando para nós orarmos, Deus nos chamando para interceder pela nossa família. Aleluia, a arca na casa de Obed-Edom teve efeito. A arca na casa de Obed-Edom trouxe bênção. Deus quer trazer bênção para a tua família. Deus está trazendo bênção nessa noite para a nossa casa, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Glória a Deus, aleluia. É por isso que acontece muito a desobediência no meio da família. Aleluia, as brigas, as contendas. É isso que o inimigo quer. Pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Aleluia, casamento destruído. Mas em nome de Jesus nós levaremos a presença, nós levaremos a arca para a nossa casa e nós vamos determinar que aqui não, que aqui Satanás não tem vez, que aqui a destruição não tem vez. Glória a Deus, aleluia. A tua casa. Oh, glória a Deus, Deus aqui aleluia. para o nosso lar. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Aleluia, ainda que está faltando tudo, mas não faltou presença, não faltou palavra. Oh, aleluia, quando o inimigo vier te afrontar, que você possa dizer: deixa eu adorar, deixa eu adorar, deixa eu ficar aqui, deixa eu ouvir as palavras do Mestre, deixa eu sentir a presença de Deus. Ah, meus amados irmãos, é muito simples. Muitas vezes você está lá lavando a tua roupa, a tua louça. Muitas vezes você está lá no seu trabalho, você começa a louvar, a chama começa a arder no teu coração, você começa a querer chorar ali mesmo. É a presença de Deus. Muitas vezes nós não sentimos porque deixamos de buscar, de valorizar. Mas se nós valorizarmos no simples, na brisa, ali, quando você estiver louvando, quando você estiver orando, a presença de Deus invade o teu coração, a tua alma, a tua família, a tua casa será abençoada em nome de Jesus. Aleluia, que nós venhamos carregar isso aqui como um objeto precioso, valoroso, simbolizando a presença de Deus na nossa vida. Que nós não venhamos carregar isso aqui apenas como sorte, apenas para nos trazer benefício para os nossos próprios deleites, não. Mas que nós venhamos carregar isso aqui, aleluia, porque isso aqui é a arma. Isso aqui é a espada de dois gumes que corta para os dois lados. Isso aqui é que nos traz, isso aqui é a oração, a vigilância, meus amados irmãos. Não tem para ninguém, não tem vez para Satanás. Aleluia, quando você está carregando isso aqui, e quando você está valorizando isso aqui, quando você está cuidando disso aqui, quando você está organizando isso aqui, aleluia, é Deus trazendo vitória em meio às batalhas, é Deus trazendo vitória em meio às guerras, é Deus trazendo de volta a honra, é Deus trazendo a submissão para o nosso lar, é Deus trazendo vitória para o nosso lar, é Deus trazendo a provisão para o nosso lar, é Deus abrindo as portas, é Deus trazendo relacionamento restaurado para o nosso lar, é Deus trazendo, blindando, aleluia, casamento no teu lar. Meu Deus, meus amados irmãos, quando nós valorizamos isso aqui, aleluia, a presença de Deus, ela habita, oh meu Deus do céu. E se lá na tua casa o inimigo tem tentado projetar alguma coisa,
vida. E não é porque você é o tal, e nem porque você é o merecedor, é porque você é dependente, é porque você precisa da presença de Deus, é porque você vive o querer dele, você não vive mais o seu eu, mas Cristo vive em ti. E não vai ser só 3 meses, não, vai ser o ano todo, até que Jesus venha. A tua casa será casa de bênção. Faça isso e você vai ver o agir de Deus do teu lado, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.